Andressa, tudo bem? Tudo bem, com você? Tudo ótimo, Andressa. Primeiro, obrigado por você ter... quem vai assistir isso aqui talvez não entenda, mas você está num momento da sua vida hoje, exatamente nesse dia, um pouco triste, porque você acabou de sofrer a perda de uma pessoa da sua família. E mesmo assim você resolveu vir. Por quê? Porque quando a gente deixa de olhar para dentro da gente, a gente consegue enxergar a dor do outro. E aí esse vídeo, esse bate-papo, essa história pode ajudar muitas pessoas que estão passando por dores muito maiores ou muito infinitamente profunda do que a minha, né? Que é uma aceitação de uma perda, de um luto, que é um ciclo da vida que a gente sabe que todo mundo vai passar com os nossos parentes, com as pessoas que a gente ama, mas que acaba, né? Agora, quando a gente tem uma pessoa que a gente ama, que tem uma doença, que passa por uma doença como a depressão, tudo o que a gente pode fazer para amenizar ou para ajudar ou para conscientizar é válido, né? É importante. Então, eu sabia que aqui era onde eu deveria estar hoje. É difícil a gente falar da gente, né? Mas é uma pessoa bem amorosa, bem carinhosa e uma pessoa que agora tem dedicado a vida dela 24 horas para o próximo, para ajudar, para estudar, para conhecer as dores, o sofrimento do outro, saber como pode ajudar, como pode ser presente na minha família, uma esposa, uma mãe, uma filha, tudo isso. A Andressa hoje é tudo isso. Na verdade, a depressão ela é silenciosa. Ela é muito silenciosa. Ela não é igual um problema de pressão arterial que você vai sentindo aos poucos. Então, eu senti uma dor na nuca. Eu corro pro médico, eu sei que minha pressão subiu. Ela não é assim. Ela é uma doença muito silenciosa. E o problema dela ser silenciosa é que muitas vezes a gente não presta atenção nisso, não dá muita atenção para o nosso problema mental, para nossa doença mental. A gente dá mais atenção para a nossa doença física, que é algo que a gente consegue ver, do que a nossa doença mental, porque a gente não vê. Então, o que acontece? A gente vem trazendo problemas, como você tinha me perguntado da infância, já vou pegar o gancho e já vou explicar também. A gente vem trazendo problemas dos nossos pais, do nosso dia a dia, muitas vezes bullying na escola, né? Então as pessoas vão trazendo isso, vão juntando, vão acumulando no decorrer da sua vida e aquilo vai ficando dentro do peito, aquela dor vai aumentando, aquele sofrimento, aquela tristeza, aquela perda de vontade de fazer as coisas, em ter as coisas, em ir nos lugares. E isso só tende a aumentar. Por quê? Porque o nosso dia a dia ele é cheio de diversidades, cheio de situações que com certeza vão ser difíceis, né? Que são as nossas dificuldades diárias. E aí quando você já tá ruim, quando você já tá num processo ruim, e aí você junta com aquilo que já tá acumulado, é como se fosse um copo cheio d'água. As gotinhas vão caindo e nunca vai parar, porque a gente tá vivo. Então essas gotinhas vão continuar caindo. Se você não trata, se você não cuida, uma hora o copo vai extravasar. E foi o que aconteceu comigo. Eu vim trazendo tudo isso, eu tive uma cirurgia de redução de estômago, uma cirurgia bariátrica, então já trouxe esses problemas alimentares também, né? Trouxe a separação dos meus pais se separaram. Pra mim foi muito difícil, porque eu fiquei longe das minhas irmãs, eu me mudei de cidade, fui pra Curitiba, morei 2 anos em Curitiba, somente eu e minha mãe. Então essa distância das minhas irmãs e do meu pai foi muito brusca, nós éramos muito unidos em casa. E eu sempre fui uma pessoa extremamente feliz, extremamente alegre, uma criança extremamente alegre, sorridente, comunicativa, conversadeira. E aí todo mundo achou muito estranho, porque como uma pessoa dessa pode ter depressão, né? Mas é muito normal, porque qualquer ser humano, eu, você, todo mundo que tá aqui, não tá longe disso. Ainda mais hoje, na sociedade que a gente vive, as pessoas não aceitam ter depressão. As pessoas não aceitam ter um transtorno psicológico, as pessoas não aceitam ir no psiquiatra. Então muitas vezes ela sabe que ela tem algo errado, mas ela não busca. Por quê? Porque não aceita, porque imagina, psiquiatra é coisa de louco. Mas não é. Da mesma forma que a gente vai num cardiologista,
a gente precisa saber que para cuidar da mente, para cuidar dos transtornos psicológicos, para cuidar desse tipo de problema, é o psiquiatra, é o psicólogo, né? Então, esse que é o grande problema de você não saber como lidar com os picos, não saber como lidar com a doença. Porque, na verdade, é uma doença. Então, na verdade, eu não soube que eu tinha depressão, né? A forma mais triste que eu podia saber que eu tinha um problema foi quando eu tentei suicídio. Então, foi o que veio acarretando, veio juntando, e aí por conta de uma briga entre eu e meu marido, né? Que na época nós não éramos casados ainda, nós éramos namorados, mas nós já morávamos juntos. Então, imagina, eu estava no melhor da minha vida, com uma pessoa que eu amava, morando junto, há 3 meses, é como se fosse uma lua de mel, né? Tava tudo bem. E aí, por conta de uma discussão de trabalho, porque nós trabalhávamos num projeto juntos, simplesmente aquilo deu o clique, né? De tudo que estava acumulado. E aí começou a virar apatia, tristeza. Só que aí foi o período entre a apatia e a tristeza e a tentativa de suicídio foi muito curta. Então, não teve um tempo de reação, não teve um momento onde a gente pudesse falar assim, vamos procurar porque tem alguma coisa errada. Eu não me recordo bem, mas eu acho que foi uns 2 dias depois que isso aconteceu, da discussão para a tentativa de suicídio. E aí, depois da tentativa de suicídio, o Fernando conseguiu chegar a tempo, né? Ele veio, socorreu, me levou para o hospital, fiquei na UTI não, fiquei na observação, na urgência, porque tiveram que fazer lavagem, eu tomei remédio, né? Tomei mais de 25 comprimidos de um remédio. E aí, fiquei entre a vida e a morte. Foi um momento muito complicado. E foi onde eu e o Fernando, a gente decidiu procurar ajuda médica, que é o que deveria ser feito, né? Era uma dor absurdamente grande. Era uma dor tão grande, que a dor da morte para mim era pequena. Então, a única coisa que eu queria era tirar aquela dor de dentro do meu peito. Porque era muito grande. Era uma dor que parecia que a qualquer momento dentro do peito, assim, fosse me consumir. Então, a dor da morte para mim era muito melhor naquele momento do que continuar com aquela dor. Eu tentei com a faca, não consegui, né? E aí eu falei, não. Então, alguma coisa eu preciso fazer. Não foi nada que eu premeditei, que eu tentei. Foi rápido, pensou e fez. Foi. Aliás, não pensou, agiu, sabe? Só. Na verdade, foi pensado. Porque quando você tem a depressão, quando vem a doença e quando você está no pico, no auge, né? Porque a depressão, ela tem níveis e ela tem os picos, né? Quando você está no seu pico, você é capaz de qualquer coisa. Você é capaz de tirar sua vida, você é capaz de qualquer coisa, né? Então, o que a gente fala? Quando você tem uma pessoa depressiva, por que os médicos falam isso também? Não deixem facas, tesoura, remédios, nada disso próximo ou visível. Por quê? Porque a pessoa no pico dela, da depressão, ela vai tirar a vida dela. O Fernando, ele foi a pessoa que salvou minha vida, né? Se ele não tivesse chegado a tempo do trabalho, porque ele tentou me ligar por algumas vezes, e aí eu não atendi, porque eu tava muito mal, eu já tinha mandado uma mensagem pra ele, e aí eu falei pra ele, né, quando eu já tinha tomado os remédios, eu mandei um áudio, falei, olha, talvez quando você chegar aqui não vai dar tempo, mas eu fiz isso, tomei remédio, assim. Quando ele chegou, aí é um relato dele, tá, que eu mesmo não lembro. Quando ele chegou, eu não tinha um pingo de sangue no rosto, nas mãos, porque minha pressão realmente caiu. E aí ele já me pegou, já tentou ligar para a ambulância, mas não ia dar tempo, catou, me colocou no carro e me levou para o hospital. Então, aí chegando no hospital, aí ele falou o que tinha acontecido, porque na verdade ele sabia, né, como eu já tinha falado. Ele contou o que tinha acontecido e aí o pessoal no hospital fez o procedimento. E aí foi um baque muito grande, porque como eu te disse, ninguém esperava que eu fosse ter uma doença dessa, sendo que uma pessoa que, né, era tão de bem com a vida, uma pessoa que aparentemente tinha de tudo, porque imagina, nós morávamos num apartamento bom, a gente morava na Penha, então no bairro legal,
a gente tinha uma vida estável, né? Como que uma pessoa dessa vai ter esse tipo de problema? Na verdade, quando a gente pensa em vitimismo, a gente tem que pensar numa pessoa sem uma doença. Não existe um vitimista doente, existe um vitimista. Então a gente tem que separar. Doente é doente, vitimista é vitimista. Então uma pessoa que é vítima, que está se fazendo de vítima, é uma pessoa normal, uma pessoa que está ali e que quer realmente chamar a atenção por algum problema XYZ. Agora uma pessoa que é doente, né, ela precisa de uma outra tratativa. E ela precisa sim que você deixe de olhar para dentro de você e olhe para ela, porque ela está doente naquele momento. Ela precisa do apoio, ela precisa da força que ela não tem naquele momento. E você vai ter que ter por ela, que é o que eu tive com o Fernando. Naquele momento eu não tinha força, ele teve por mim. Então pra gente, por exemplo, eu não dormia. Depois que teve isso, a tentativa, eu passei no psiquiatra, comecei a tomar meus remédios. Mesmo com o remédio, eu não dormia. E aí, como que o Fernando, trabalhando durante o dia e aí à noite tendo que descansar, mas comigo, então não podia dormir. Ele me abraçava para que qualquer movimento que eu fizesse, ele acordasse. Então, eu me mexia, ele acordava, o que foi? Onde você vai? Não, vou no banheiro, tá bom. E aí ele ficava olhando até eu voltar. Eu voltava, ele me abraçava. Para que não corresse o risco de eu fazer qualquer tipo de coisa, porque a gente morava no 15º andar, né? Por algumas vezes eu também pensei em me jogar. Então, ele tentou se cercar de tudo, de todos os lados. A minha família, do lado da minha mãe, minhas irmãs, elas não entendiam. Então, era um mito muito grande ainda, algo muito que elas não conhecessem. Então, a minha mãe no começo, né, achava que era frescura, que era falta do que eu fazia, ela não entendia. Até que a minha psicóloga pediu para que eu levasse os meus familiares na sessão. E aí ela conversou de modo individual com cada um deles. Com a minha mãe, com a minha irmã. Meu pai não foi, mas o meu pai, ele de pronto ele entendeu a doença e ele me apoiou bastante. Agora a minha mãe, a minha irmã, minha outra irmã também, foi um pouco mais complicado. Elas tiveram que entender o que era a depressão, para que depois elas pudessem me dar um apoio, para que depois elas pudessem realmente não ficar julgando, porque isso daí é horrível, a pessoa julgar, comparar. Nossa, mas a tua depressão é assim, mas a da vizinha não é assim. Cada pessoa é diferente e a doença ela vai se manifestar de formas diferentes também. As pessoas que são mais de idade, para elas entenderem hoje o processo dessa doença é mais complicado. Precisa ter um pouco mais de paciência, né, e compreensão. As minhas irmãs não, as minhas irmãs elas já entendem e aí elas puderam me dar um apoio muito grande. A minha irmã me ajudava, me levava para psicólogo, a minha outra irmã mais velha também, sempre tentava estar presente, né? E a família do Fernando também me ajudou absurdamente, porque quando eu ficava durante o dia, eu ficava com a vozinha dele de 80 anos e aí ela cuidava de mim, né? Então ela fazia o almoço, se eu não queria me alimentar, ela fazia com que eu me alimentasse. A depressão, né, como qualquer transtorno psicológico, ela tem cura, né? Você consegue tratar ela, só que aí você precisa se cercar de todos os lados, assim como você falou, né? A minha família me cercou, eu fiz todos os procedimentos corretos, procurei ajuda médica, psiquiátrica, psicólogo, e em seguida fui atrás de uma nutricionista por conta da minha bariátrica, então eu tive que fazer toda uma bateria de exames por conta das minhas vitaminas, porque quando algumas vitaminas do nosso corpo elas caem, então o risco de vir uma depressão também é grande. Então a vitamina B12, a vitamina B6, então tem um monte de vitamina na parte orgânica do nosso corpo, que se você não se atentar, isso daí também pode vir alguns indícios da depressão. Não só o fato fenomenológico, que são os fenômenos que acontecem com a gente, mas também a parte funcional nossa do organismo. Se a gente está com esse problema interno, ele vai trazer de forma externa de algum jeito, e aí pode vir a depressão também. Não, hoje eu sou muito mais forte. Hoje eu sou muito mais forte. Hoje eu sou uma pessoa que eu não sou egocêntrica, né? Eu não sou uma pessoa só pra mim. Antes eu era muito assim. Eu era pra mim, tudo é pra mim, tudo é meu.
Eu sempre voltava as coisas e as pessoas eu queria que estivessem voltadas para mim, né? Eu não entendia que a verdadeira felicidade, o verdadeiro sucesso tá em você poder ser e fazer a diferença na vida do outro, porque isso vai ficar pro resto da vida. Se eu morrer hoje, eu sei que outras pessoas vão lembrar de mim e vão ser beneficiadas por tudo que eu fiz, por tudo que eu fui. Agora, se eu for uma pessoa voltada só para dentro de mim, voltada só pro eu, quando eu morrer, o que eu deixei? O que eu fiz? Qual é o teu legado? Qual foi, né, a minha história? Qual foi a minha biografia que ficou? Nada, porque eu não escrevi nada. Então, para mim, isso eu tenho certeza absoluta que veio para que eu pudesse enxergar, para que eu pudesse ver as coisas da vida de uma forma diferente. Primeiro é aquilo que a gente falou em relação à sociedade. Qualquer um, eu, você, a André, a Raquel, qualquer um, ela pode entrar a qualquer momento na depressão. Esse é o primeiro ponto. E na dança não é diferente. Mas por que o pessoal da dança deveria estar ajudando? Porque a atividade física, a dança, é algo prazeroso. É algo que a gente deveria oferecer para o outro como um prazer, como uma forma de você, arranca um pouquinho essa dor que você está sentindo, vamos colocar um pouquinho de alegria dentro disso. E a dança tem isso, de trazer essa alegria, de trazer esse amor, porque quem realmente dança é porque gosta, é porque tá ali, é porque quer tirar a concentração de algo, quer usar como uma válvula de escape do trabalho, né? Tá indo para uma aula. Então a dança, ela tem essa arte. Então nós deveríamos estar preparados para poder ajudar pessoas que estão lá, que estão passando por essa doença, inclusive. Então as primeiras pessoas que deveriam passar com um psicólogo para conseguir ser forte o suficiente para ajudar o outro são os professores e os donos das academias. Né? Só que como nós somos todos seres humanos e nós também temos cada um a sua própria dor, elas estão caindo nisso. E com isso elas não conseguem oferecer para as pessoas do mundo da dança isso. Sim, porque se você vai num terapeuta e aí ele já te sinaliza algum problema, olha, você está com uma tristeza ou você está com burnout, a gente tem vários problemas. O que é burnout? Burnout é quando você está num trabalho muito intenso e aí por conta desse trabalho, por exemplo, os médicos estão um plantão atrás do outro, um plantão atrás do outro, e aí eles entram num estresse tão grande que pifa, como se fosse uma máquina, pifa. Eles não conseguem fazer mais nada, eles não querem sair da cama, pifa, não funciona. Eles se desligam do mundo, de tudo, de todos, da família, dos filhos, de tudo. E é como se fosse uma depressão, mas um outro nome, né? E aí tem vários outros problemas, né? Transtorno de bipolaridade, que se você for num terapeuta e ele já te sinalizar no começo, você vai e passa num psiquiatra, porque só psiquiatra pode receitar e diagnosticar. Então você passa com um psiquiatra, fala o que a terapeuta falou pra você e aí sim você começa a fazer um tratamento certo. Porque tem todo um passo a passo para você fazer, mas a terapia ela é importante porque ali você vai conseguir fazer um check-up da tua mente, um check-up do que está se passando com você. Que às vezes a gente não fala para o marido, a gente não fala para um amigo, a gente não fala, mas às vezes a gente tem algumas dores, alguns sofrimentos que são só nossos. Eu sempre gostei de axé, então desde pequena meu pai me deu uma fita, aquelas que a gente rebobinava. Botava na caneta assim, né, no dedo. Era. E aí eu ouvia e começava a ver as coreografias, a dança, na época do El Chan, já era samba. E aí eu fazia as coreografias e aí comecei a entrar mesmo no mundo da dança, porque na onde eu estudava tinha a dança do ventre. Então eu comecei, fiz a dança do ventre, depois fui pro forró, depois fui pro sertanejo. Sempre estive aí na dança, sempre gostei muito da dança. Ela sempre me ajudou bastante a extravasar um pouco daquilo que eu tinha. Eu era uma criança muito enérgica, muito cheia de energia, então a dança pra mim me ajudava bastante. Trazendo a questão do prazer novamente. Né? A dança para mim era uma alegria, sempre foi uma alegria, sempre foi um momento de alegria para mim. Né? Então eu peguei essa questão da dança e trouxe para mim como algo
que era um momento onde eu me desligava de tudo. Desligava dos remédios, me desligava dos problemas, da terapia, porque eu fazia terapia 3 vezes por semana, né? Então eu me desligava de tudo isso, e quando a gente saía para dançar, era um momento assim que tava eu e meu marido e que eu aproveitava para espairecer a minha cabeça. Então a dança foi imprescindível, por isso que uma atividade física, a dança é imprescindível para o tratamento. Você precisa entender que sempre tem uma saída, sempre. A saída não é a morte. No momento em que você decide procurar uma saída diferente, você precisa entender que muita coisa pode mudar na sua vida e que é possível. Eu tô aqui, eu sou a prova viva disso, e que você também pode, que você também consegue isso, você é capaz disso. Se você não consegue, tem pessoas próximas que podem te ajudar. E mesmo assim, se você ainda não tiver pessoas próximas, a gente tem o número 188 que você pode ligar, que você pode conversar e falar e contar e pedir ajuda. E também pode contar comigo, meu nome é Andressa Pinheiro, pode contar comigo, pode me chamar, pedir meu telefone pro Marcelo, que eu tô aqui porque você precisar. Mas saiba que a tua vida é muito importante, muito.